Aconteceu! Ele encheu o peito de ar e disse: "Eu vou". Procurado em todo o mundo por acusações de tráfico de drogas e violência grave contra os direitos humanos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou na capital do Brasil para um encontro com o presidente Lula. Ele chegou na noite de domingo, acompanhado da esposa, e foi recebido pela guarda de honra da Força Aérea na base militar de Brasília. Assim que desceu do avião, Maduro foi cumprimentado com continências prestadas pelos militares brasileiros, como se ele fosse um chefe de Estado qualquer. Até a imprensa venezuelana, controlada por Maduro, estava presente e reportou o fato como histórico, já que o presidente não saía de seu país desde que foi considerado persona non grata pelo governo americano. Existe uma recompensa no valor de 15 milhões de dólares para quem conseguir levar o presidente venezuelano a uma embaixada americana. 15 milhões de dólares, na cotação desta segunda-feira, dão exatos R$ 74.905.500. Isso já descontado o imposto de renda que não cabe para recompensas como essa. Veja, se fizermos uma conta bem rapidinha, vamos chegar a números bem impressionantes. A guarda que recebeu Maduro na base aérea foi composta por cerca de 12 militares, entre sargentos e soldados. Cada sargento ganha, em média, cerca de R$ 6.500 por mês. Considerando que todos fossem sargentos, teríamos ali um efetivo somado de R$ 78 mil de salário mês. Não foi tudo isso, porque os soldados ganham menos que os sargentos. Mas apenas para fazermos uma conta, esses caras levariam cerca de 962 meses para ganhar o equivalente ao prêmio oferecido pelo governo americano, ou seja, 80 anos para todos os 12 membros da guarda atingirem o valor. 75 milhões de reais, divididos em partes iguais para os 12 militares, dariam cerca de 6.250.000 para cada um. Um prêmio que equivale a 80 anos de salário. Você agora me responde: Maduro correu ou não um risco de ser preso no Brasil? A resposta é não, porque os militares brasileiros não suportam sequer ouvir falar do risco das consequências que um ato como esse poderia causar em suas carreiras. Em outras palavras, não são dotados de um sentimento indispensável para a vida de um militar de verdade: a coragem. Eles foram criticados por bater continência para um homem procurado no mundo inteiro, que sabidamente levou o país dele ao brejo, com fome, morte e desordem para todo lado. Aqueles que o apoiam no Brasil o fazem porque estão longe da realidade vivida pelos venezuelanos, presos e humilhados pelo regime fascista do senhor Maduro. Se estivessem lá, acompanhando de perto o sofrimento daquele povo, com toda certeza não olhariam nem apoiariam o presidente como estadista. A moeda local, o bolívar, perdeu o completo valor. As pessoas fazem artesanatos com as notas que antes serviam para comprar alguma coisa. O dinheiro aparece jogado nas ruas como se fossem folhas secas caídas em tardes de outono. Mas esse homem, procurado em todo o mundo, pode entrar no Brasil a convite do presidente brasileiro sem que nada aconteça com ele. O Brasil reatou as relações com a Venezuela, com o presidente Lula estabelecendo embaixador naquele país e recebendo deles em Brasília. Ok, vejamos a seguinte situação. Agora os dois países ideologicamente inimigos, Venezuela e Estados Unidos, têm boas relações com o Brasil. Agradar demais um pode desapontar o outro. Então o que manda o manual da diplomacia brasileira? Que fique neutro, que não provoque um de seus aliados. Lula não poderia ter convidado Maduro para vir ao Brasil sabendo que ele pode ser preso e encaminhado aos Estados Unidos a qualquer momento. Aliás, esse deveria ser o papel do brasileiro, mas Lula não está nem aí e afronta a diplomacia americana, que espera prender o venezuelano como o homem número 1 da lista de procurados
por aquele país. Como aliados, as forças americanas podem ter representação em território brasileiro, até mesmo dentro da embaixada. E se as forças especiais resolvessem abordar a caravana de Maduro e prendê-lo ali mesmo, a caminho do hotel, o que o governo brasileiro faria? Ia dar proteção a Maduro? Iria trocar tiros com as forças especiais aliadas? Ou iria considerar uma ofensa diplomática por parte dos americanos? Mas o cara é procurado e aquele que dá guarida a bandido responde por cumplicidade. Já imaginou a situação? O governo brasileiro não é amigo dos Estados Unidos. Bobagem é acreditar que é. E tudo isso por culpa dos tropeços diplomáticos de Lula. O que o Maduro foi fazer em Brasília? Ouvir de Lula que ele tem de parar com o genocídio que vem praticando na Venezuela? Ou dar aula explicando com detalhes como fazer para construir um exército bolivariano brasileiro que garanta um regime ditatorial, totalista, se dizendo democrático? Você me diz? Maduro foi o primeiro a chegar e a presença dele em Brasília incomoda as autoridades internacionais, que veem no Brasil, no atual governo, um aliado dos regimes fascistas e fracassados em todo o mundo. Se quiserem atacar o venezuelano e prendê-lo em Brasília, os americanos estarão no inteiro direito. E o presidente Lula deve rezar para que isso não aconteça, pois terá cometido mais um tropeço gigantesco em sua imaturidade ou arrogância diplomática. Ao que parece, o presidente brasileiro quer, em encontro com os líderes sul-americanos, criar um bloco rebelde com o argumento de fortalecer os países oprimidos pelo tempo, pelo império ou dó. É o fim que se aproxima.